Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça esteja com cada um nesta manhã. É muito bom nós estarmos aqui, pela graça de Deus. Também me acompanha nessa manhã a minha esposa, a irmã Gracilda, que ela está ali, Deus abençoe. Eu vou trazer dois destaques aqui das eras, uma da era da Tiatira, que o profeta diz assim: porém, o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. O profeta disse: o que vocês virem eu fazendo, vocês devem fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo, porém, os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com o Senhor Jesus em seu trono. Valerá a pena tudo isso. Então, trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo da vida estiver terminado, o nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada no além, eu lá estarei e ele dirá: venha, servo fiel, venha, serva fiel, você venceu. Aí você fala assim: eu venci? Venceu, porque eu estava em você e nós vencemos. Então, que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus que é rico em misericórdia. O Deus é rico em misericórdia. Nós observamos que quando a gente acha que está tudo, não tem solução, né? Aí aparece uma solução de cima. Quando os irmãos entraram ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, eles caminharam, mas eles não estavam preocupados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, os livrou na hora exata. Deus poderia ter evitado até deles entrarem na fornalha, mas Deus deixou. Deus poderia ter evitado de você estar numa cama de enfermidade hoje, mas Deus deixou. Mas por que Deus deixou? Para provar que Ele é um Deus rico em misericórdia, e na hora exata, Ele vai ali e te livra. Mas se Ele não livrar, esse Deus que é rico em misericórdia, já tem um outro corpo esperando por você, o qual não haverá mais enfermidade. Então esse Deus que é rico em misericórdia, Ele tem uma solução para você, uma solução para mim. Esse Deus que é rico em misericórdia, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai te abandonar. Às vezes a nossa confiança pode estar bem baixa, mas Ele está pronto para suprir as nossas necessidades. Nem sempre Deus vai dar o que nós pedimos, mas Deus vai dar tudo o que nós precisamos. Porque Deus, que é rico em misericórdia, não te trouxe aqui para te perder. Nós estávamos no mundo, vagando, sem um lugar para congregar, aí Deus, que é rico em misericórdia, proporcionou este local bonito. Uma igreja posicionada, um pastor posicionado, um pastor centrado. E esse Deus que é rico em misericórdia, Ele falou assim: você vai ter a melhor igreja do mundo. E Ele proporcionou isso para você. E aqui nós estamos, porque esse Deus que é rico em misericórdia, sempre tem algo para nós. Então nós vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. E logo após a escritura,
A irmã Berenice e a irmã Lloyd, elas vão estar louvando ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, que diz da seguinte maneira: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, estas palavras em nossos corações, que nós possamos, Senhor Deus, estarmos cada dia mais e mais felizes, contentes, sabendo, Senhor Deus, que a cada dia que passa, estamos mais próximos, Senhor Jesus, de encontrarmos com o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, encorajar aquele que está desfalecido. Que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer felicidade àquele que está triste, saúde ao doente. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, continuar com a sua mão poderosa e misericordiosa sobre o nosso pastor, o pastor Adil de Souza Sena, Pai. Não somente sobre ele, mas toda a sua casa, a sua família, a sua igreja. Pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois da chuva, o sol virá. Depois da noite, um novo dia vem clarear. Depois do pranto, o gozo vem. Depois da angústia, a alegria virá também. Depois da lágrima, virá o sorriso. Depois da prova, o paraíso. Depois da luta, descanso vem. Depois do ódio, a paz e o amor virão também. Depois do abismo, a imensidão. Depois do mundo, há de vir a salvação. Depois
Depois do vale escuro aqui, pelas montanhas haveremos de subir. Depois da solidão virá um gozo tal, superior à cruz, que não existe igual. Depois da estrada desconhecida, depois da morte, então virá, enfim, a vida. Depois da morte, então virá, enfim, a vida. Que Deus abençoe a irmã Berenice, a irmã Lloyd. O profeta diz: o Deus que é riquíssimo em misericórdia. O Deus que é riquíssimo, muito rico. O que faz Deus ser rico? Deus ser poderoso? Por quê? O profeta disse: eu quero que vocês notem aqui o que o apóstolo Paulo, como ele fez menção disto, como, e ele, Deus, nos vivificou. Vivificar é dar vida. Como Deus nos deu vida. Como Deus te deu vida. Se Deus nos deu vida, é porque nós não tínhamos vida. Então teve que haver uma mudança. Fala, aqueles que uma vez estiveram mortos. Observe, estiveram. Vocês, nós, estivemos mortos, mas hoje não estamos mais mortos. Você não está morto, você está morto para o mundo. Mas é agora que nós temos vida. Porque esse Deus que é rico em misericórdia, Ele mudou o nosso estado. Só de sabermos isso, já nos dá o quê? Aquela coragem, aquele ânimo para superar todas as provas. Aqueles que uma vez estavam mortos em pecados e ofensas. Mortos em pecados e ofensas, andando procurando as coisas do mundo, o desejo da carne, e cumprindo o desejo da mente. Como a mente é traiçoeira. Irmão, a mente nos leva à razão. A razão nos leva a condenar, a julgar, a matar. Como a mente é traiçoeira. Por isso que nós não vivemos pela razão. Toda vez que você aplicar a razão, você vai matar alguém. Mas o profeta diz, andávamos, mas não ando mais. O que causou esta mudança? O que causou esta mudança em nós? Foi algo que eu fiz, algo que você fez? Quanto que nós pagamos por isso? O profeta, observe. O que causou esta mudança?
de uma vez que nós, estando mortos, para sermos vivificados? Vivificado significa feito vivo. Houve uma mudança da morte para a vida. Não há outra coisa que pudesse acontecer a qualquer pessoa tão grande como mudá-la da morte para a vida. Um homem e uma mulher, se eles estivessem morrendo fisicamente e pudesse ser curado fisicamente, aquilo seria uma coisa grandiosa. Porém, há algo maior do que isso. Há algo maior do que isso. Não há nada tão grande quando ele está morto espiritualmente e Deus o vivifica para a vida. Deus o vivifica, Deus muda para a vida, vida eterna. Isso não é glorioso? Você uma vez, em tempos passados, morreram. Vocês estavam mortos. Muitos aqui esta noite, uma vez, pode olhar para trás e saberem que vocês estavam mortos. Mas agora, por que não estão mortos nesta noite, como vocês estavam então? Vocês mereciam estar daquela maneira, porque vocês eram pecadores, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, esta é a coisa, Deus que era rico, Deus que é rico, Ele te deu vida, Ele mudou seu estado. Todas essas coisas que nós fomos, não somos mais. Porém, Deus, que fez a mudança ali mesmo, Deus que é riquíssimo em misericórdia, Ele próprio fez esta mudança. O profeta diz, eu estou muito contente por isto, por Deus ser rico em misericórdia. Se Ele fosse apenas rico em dinheiro, se Ele fosse apenas rico em matérias, no que Ele é, mas ainda a maior coisa é ser rico em misericórdia, pois a maior riqueza que existe é a misericórdia estendida. Então o homem e a mulher mais rico não é que tem poder aquisitivo, mas é aquele que dá misericórdia. Oh, que grande palavra é esta! Como que uma vez estávamos mortos, e nós estávamos falando outra noite sobre como a semente deve morrer, e tudo em volta daquele germe de vida não deve apenas morrer, mas apodrecer. Se ela não apodrece, ela não pode viver. E o apodrecimento é completamente aniquilado, terminado, até que cheguemos ao ponto em que as nossas próprias ideias e os nossos próprios pensamentos tenham sido completamente ido, apodrecido, ido distante de nós. Então o germe de vida pode começar a viver. O germe de vida pode começar a viver quando nós deixarmos nossos pensamentos, nossas ideias de lado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Cristo vive em mim. O meu falar é Cristo, o meu olhar é Cristo, o meu pensar é Cristo, o meu agir é Cristo, o meu tratar é Cristo. A unção de cima. O profeta diz, o que está faltando hoje é muitos entrarem véu adentro. Ele diz nas eras que, deixa eu ler aqui. Que tem muitos que ouvem, mas Esmirna. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que Ele já disse. Agora,
Como é que Deus fala com o povo? Não é através do profeta? Profeta na boca de Deus? Tudo aquilo que o profeta trouxe, nós devemos trazer. Tudo aquilo que o profeta não trouxe, nós devemos ficar calados. Não cabe a nós trazer. Ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior, só a capa. Se o Espírito não estiver dentro, se o Espírito Santo não estiver dentro, se o Mestre não estiver dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que você ouvisse a cada momento do dia essa verdade. Mesmo que você ouça a verdade, mas se não tem o Espírito Santo dentro, você não tem a revelação. Esse foi o sinal do Espírito Santo habitando interiormente. Nos dias de Paulo, aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela, viviam a palavra, praticavam a palavra. Aqueles que não tinham o Espírito Santo ouviam a palavra apenas como homens carnais, punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. Veja, não tinham a revelação da palavra. Então muitos ouvem e continuam a mesma coisa. Por quê? Não tem o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. E em cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era, a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito Santo, o Mestre, ouviam a palavra, e esse Espírito neles tomava a palavra e os ensinava, a revelava a eles. E eles eram um grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem, e a tomava a palavra do mensageiro e vivia essa palavra. Vivia essa palavra. Então, ter vida é viver essa palavra. Agora, se você tem vida eterna esta manhã, se nós temos vida eterna, então nós sempre fomos, nós seremos, nós sempre fomos, pois existe somente uma forma de vida eterna. Nós sempre fomos, e a razão que nós fomos é porque nós somos parte de Deus. Não é você será parte de Deus, você já é parte de Deus. E Deus é a única coisa que é eterna. E como Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, e foi atribuído ao seu bisneto Levi, que estava ainda nos lombos de Abraão, pagou dízimos, pois ele ainda estava nos lombos de Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque. Eu quero falar sobre isso em outro lugar, uma manhã. Quem é este Melquisedeque? Agora, note aquilo. Voltando atrás, Deus sabia da vinda desse rapaz. Ele conhecia todas as coisas. Agora, nós somos uma parte de Deus. Vocês sempre foram e serão uma parte de Deus. Vocês não se lembram disso, porque vocês eram apenas um atributo de Deus. Vocês estavam somente em seu pensamento. E o próprio nome de vocês, se ele já estava no livro da vida, ele foi colocado ali antes da fundação do mundo. Ele sabia o que você era, quem você seria, onde você estaria. E ninguém pode tirar o seu nome do livro da vida do Cordeiro, porque ele foi escrito com sangue. Às vezes o inimigo quer desanimar. As pessoas querem desanimar. Não, mas você vai para o lugar, vai para o inferno, e vai tanta coisa. Não. Aquele que escreveu com sangue. E ali não pode ser apagado.
Não pode ser apagado. Isso dá o quê? Segurança. Segurança e sabendo que aquele que colocou ali, ele selou o seu e meu nome ali. Oh, esse Deus que é rico em misericórdia. Você sabe que a casa de Deus, Deus tem provido, pela sua misericórdia, um lugar para nós estarmos reunidos. Às vezes a gente levanta de manhã e aquela pressão do mundo, né? É o horário, é carro, é ônibus que atrasa, chama o Uber cancela, chama o outro parece que não vem mais, e o ônibus vem, para em todos os pontos, você fala assim, nossa, vai parar em todos os pontos? Você pega todo o semáforo fechado, aí você fala, meu Deus do céu, eu quero chegar no horário e aquela pressão, mas o profeta disse que o Deus que é rico em misericórdia, Ele proveu um lugar para deixar escapar a pressão. E a casa de Deus é o lugar que você tem para deixar escapar toda a pressão do mundo. Você vem aqui, você esvazia, o profeta diz que aqui é o paiol. Você vem aqui, você vai se municiar. Aí você sai daqui forte. Às vezes, outros que estão nos ouvindo através da internet, falam assim, mas eu não posso estar. Mas Deus que é rico em misericórdia providenciou a internet para você assistir. Aí o outro fala, mas eu trabalho lá do culto. Mas Deus que é rico em misericórdia providenciou um vídeo gravado para você assistir depois. Então Deus que é rico em misericórdia sempre vai providenciar um escape. Vai providenciar aquilo que nós precisamos. Que é o quê? A palavra, o alimento de vida eterna. Então esse Deus que é rico em misericórdia, nunca vai deixar você desamparado. Você tem que descansar. Descansa nisso. Descansa. Este é o lugar que Deus estabeleceu para você. E quando você chega aqui, ó, entrou daquelas portas para dentro, você pode sentir que vai sair um peso das suas costas. Você anda meio, chega assim na igreja, né? Aí você sai assim, forte. Eu não estou dizendo isso, não para confundir doutrinas, mas para colocá-los em posição certa, para que possamos ficar longe deste medo e deste pânico que o mundo traz. E o mundo traz isso. A intenção do mundo é espremer. Porque o ser humano, quando está sob pressão, ele demora mais para pensar. A adrenalina não deixa. Ele automaticamente ele vai ter aquela natureza humana dele querer escapar. Às vezes o ser humano está tanto sob pressão que ele faz coisas que nem o ser humano fala assim, nossa, como aquela pessoa pode fazer aquilo? Vai ter atos e atitude que na sua mente sã jamais faria. Mas a pressão do mundo causou aquilo. E o mundo está para isso. Ele quer nos oprimir, quer nos apertar, quer que nós explodamos. Mas há um povo que tem um local ao qual nós entramos e aquela pressão some. O profeta diz, e até quando você vai estar municiado? Porque nós viemos ao paiol. Pegamos toda a munição que nós precisamos. Às vezes você ouve coisas que você fica imaginando assim, nossa, eu ouvi uma mensagem, mas não entendi nada. Aí você sai lá fora, aí você fala, eu entendi, olha, Deus estava me preparando para isso. Deus estava mostrando para mim que ia acontecer tudo isso. E você já saiu municiado e não sabia. E o profeta diz, e você estará municiado até o próximo culto, até a próxima vez que você estiver na casa de Deus, e ali você vai renovar novamente as suas forças. Então Deus que é rico em misericórdia providenciou um local ao qual te dá o antídoto
para se fortalecer e vencer o mundo. A luta que vai aparecer amanhã já está derrotada. O obstáculo de amanhã já está derrotado. Esse Deus que é rico em misericórdia, Ele vai pegar aquele problema que surgir, aquela pedra que surgir no seu caminho. Sabe para que serve pedra no caminho do crente? Para ele subir um degrau a mais para próximo de Deus. A doença veio, ela serve para nos aproximar mais de Deus. Toda luta, toda batalha que vem, ela só serve para nos aproximar ainda mais de Deus. Esse é o Deus rico em misericórdia. Esse é o Deus. Nosso Deus é rico em misericórdia. Ele sempre tem uma escapatória. Não é que vocês vão ser. Vocês são. Não é serão. Mas desde quando? Desde quando Deus pensou. Não foi agora. Mas eu me converti agora, eu fui batizado. Não, você tomou posição. Mas você sempre foi um filho de Deus. Sempre é um filho, uma filha de Deus. Vocês sempre foram e serão os filhos e filhas de Deus. Não importa a condição caída que você estava. Você nunca deixou de ser um filho de Deus, mesmo na posição caída. Que segurança, hein? Que segurança é essa? E então, após um tempo, você ouviu o Evangelho, talvez foi a igreja, você escolheu isto e aquilo, foi de denominação para denominação, mas havia um vazio. Sabe que às vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos a pregação, aí você fala assim, nossa, mas aquilo está se encaixando aqui, ó, né? tão perfeitamente aquilo se encaixando, por quê? Eu nunca ouvi, parece que aquele sermão é algo que já estava dentro de mim. Mas um dia, você sendo parte de Deus, você tinha que ser parte da palavra. E quando você ouviu a palavra, você soube de onde você veio. Você soube que aquela era a verdade, porque aquela verdade já estava em você. Já estava em você, já estava em mim, já estava em nós. Você foi sempre, e você sempre foi, e a semente sempre estava em você. A semente já estava em você, ela não foi plantada agora, mas você já veio com essa semente, e quando a água cai, essa semente dá o quê? Vida. A palavra, vendo a palavra, a palavra, vendo a palavra que estava em você, a palavra encontrando a palavra que já estava em você, que existia em você antes da fundação do mundo. A palavra viu a palavra, veja, e você veio a ela, porque você já estava com essa palavra em você desde antes da fundação do mundo. Só um povo de Deus sabe dessas verdades. Aí muitos falam assim, hoje eu sou crente, amanhã eu não sou, e depois eu sou, depois eu não sou. Não tem como negar, não tem como você negar. Alguém consegue negar a paternidade? Faz o DNA lá, vai aparecer quem é seu pai, quem é sua mãe. Faz um DNA de um cristão, de um verdadeiro cristão, vai aparecer a paternidade. Você chega para o diabo e fala assim, aqui meu DNA. Aí você cala todos os inimigos.
aqueles que não creram, ainda que viessem e andassem por um tempo, mas Jesus disse, eles estão cada um mortos. A morte é aniquilação. Eles estão mortos, apenas pense neles. Eles vieram, viram os milagres de Deus, viram a grande mão de Deus, apreciaram o maná, comeram do maná, tiveram maná, saíram dali e ouviram a um homem de nome Balaão, que perverteu o caminho de Deus, pelo seu ensinamento contrário à palavra. Nós somos todos irmãos, então vamos todos nos ajuntar. A doutrina de Balaão, a gente ouve muitos, né? Não, nós cremos no mesmo Deus, nós cremos na mesma Bíblia, nós temos a mesma promessa, então vamos sentar junto aqui, vamos. Ô irmão, nós ouvimos o mesmo profeta, então vem aqui, vamos nos juntar, vamos fazer um culto doméstico. Aí o meu pastor, não, o seu pastor não precisa, ele é ocupado, né? Não é isso, o seu pastor está ocupado, não precisa vir não. Doutrina de Balaão, cuidado. É outro sistema Balaão surgindo hoje. Vamos todos nos ajuntar. Todos cremos na mesma coisa. Isto não funcionará. Vamos andar como águia. Jeová águia. Vocês são águiazinhas. A águia, quando vem a tempestade, ela levanta um voo mais alto. Vem tempestade mais alto. Não há tempestade que pega uma águia de Deus. Houve apenas 3 salvos do grupo inteiro, Moisés, Caleb e Josué. O resto deles pereceu no deserto. Jesus disse assim em São João capítulo 6, Deus, em misericórdia, não os deixou perecer, pois Deus não os deixou perecer com o resto dos incrédulos. Todos eles morreram ali mesmo no deserto, mas eles não morreram. Deus, que é rico em misericórdia, salvou a Moisés e aos crentes águias. Deus sempre tem uma escapatória para os crentes águias, porque eles tiveram respeito. Pois uma águia, um crente águia tem respeito pela palavra de Deus. E se você tem respeito pela palavra de Deus, Deus sempre vai estender sua misericórdia sobre você. E hoje, amigos, a única maneira que podemos ter favor com Deus, pois Deus é rico em misericórdia, porém, a única maneira de nós termos favor com Deus, é nós termos respeito, respeitar o que Deus disse sobre isso. Você não pode simplesmente tomar o que alguém disse. Você deve acatar o que Deus disse. E Deus disse, deixe cada palavra do homem ser mentira e a minha ser verdade. E hoje nós somos advertidos disto. Tudo que você tem que fazer em muitos lugares é juntar-se à igreja, terem credo, algo assim, ou dizerem uma oração, colocar seus nomes no livro da vida, ou serem aspergidos ou batizados. Calma, não é isso. Está errado. Para ser uma águia de Deus, você precisa seguir a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus dia a dia, viver a palavra de Deus, pois uma águia de Deus respeita a Deus. Você tem que continuar alimentando-se da palavra, pois cada vez que você se alimenta da palavra, você fica mais forte, mais forte, mais forte. E essa força, o mundo não pode tirar de você, porque foi o próprio Deus que te fortaleceu. Um crente águia alimenta-se da palavra de Deus. Olha, todo crente águia, todos que estão ouvindo, crente águia, alimentando-se da palavra de Deus, fortalecendo-se, criando músculo nas asas, né? Porque quando vier um problema,
a asa está musculosa, forte, bonita, só vai dar uma por cima. Ó, e o que cria músculo é a palavra de Deus. Esta palavra, irmãos, ela nos leva a um lugar, a presença do Senhor Jesus. E ele disse que num desses dias, na hora que você menos se aperceber, você estará na presença dele. E você fala assim: como foi bom, como foi maravilhoso defender, seguir, crer e manejar essa espada da palavra. Você vai olhar para trás e falar assim: nossa, eu queria ter feito muito mais. Muito mais. Agora, nós nos encontramos, após aquele tempo, alguns se encontram murmurando outra vez, enfraquecidos na fé, após Deus ter mostrado misericórdia para com eles. E nós os encontramos murmurando com Deus. E quando o fizeram, eles estavam morrendo com picadas de cobras. Bem, eles merecem isto, eles certamente merecem. Qualquer que errar a palavra de Deus, e fizer essas coisas que eles fizeram, eles merecem morrer. Cada um deles mereceu morrer no deserto. Mas, quando ficavam muito doentes, que mesmo o doutor Moisés e nenhum deles podia fazer qualquer coisa a respeito, e eles estavam morrendo aos milhares, Deus, que é rico em misericórdia, Deus providenciou uma via de escape para aqueles que criam nele. E quando algo começa a te atingir, e você crê em Deus, Deus cria uma via de escape para você escapar daquele juízo que virá, daquilo que virá contra você. Deus proporcionou o antídoto para isto. Pela colocação da serpente de bronze, Deus, em sua riquíssima misericórdia, Deus fez uma via de escape, tal que seus filhos crentes pudessem ser curados. Deus tem uma via de escape para a sua cura nesta manhã. Deus tem uma via de escape para a sua libertação nessa manhã. Deus tem uma via de escape para você resolver todos os seus problemas nessa manhã. Deus está interessado em tudo que acontece com você. Até nas pequenininhas coisas, Deus está interessado. Cada passo da vida, Deus está interessado em você. Você é seu filho, você é filho de Deus, e Ele que é rico em misericórdia, Ele quer fazer algo por você, e Deus tem uma via de escape nessa manhã para você. É simplesmente você aceitar e ter fé nele, se entregar a Ele, e Ele resolverá tudo para você. Não é mais você, não é mais eu, é Deus. É Deus. Deus que é rico em misericórdia. Deus é tão rico em misericórdia que o grande Espírito Jeová, sendo Deus, ele não sabia o que nós sentimos, não sabia das provações, como reagiríamos. Ele, sendo rico em misericórdia, ele deixou todo o poder e veio aqui. Aí ele falou assim: eu vou ver, eu vou sentir na carne o que é a tentação, o que é uma doença, o que é um problema, o que é ser injuriado, o que é ser mal falado. E ele veio aqui, e ele provou, e ele mostrou que pode vencer, que você pode vencer isto. Pois Deus, sendo rico em misericórdia, Ele enviou para você, Ele enviou adiante Jesus para ser ambos, para ser seu Salvador e seu curador. Como é que você quer o Senhor Jesus? Alguns só querem como curador, ou só como Salvador.
Mas como é que você aceita o Senhor Jesus? Você aceita como seu Salvador, como seu curador, como seu tudo, como seu mestre? Pois Deus só pode agir até onde você permite. Se você não deixar, Ele não vai entrar. Ele está à porta batendo. Irmão, você está com esse problema? Deixa eu entrar aí para ajudar você. Você está doente? Deixa eu entrar aí para te curar. Você está com um problema no seu lar? Deixa eu entrar aí para ajudar a restabelecer o seu lar. Ele está batendo a porta. Ele está batendo. E como eu sei que eu abri a porta? E como você sabe que você abriu a porta? Pois para tudo Deus tem uma resposta na palavra. E quando você deixa a palavra vir, e você aplica a palavra sobre aquele problema, sobre aquela dificuldade, e você se rende completamente à palavra, e deixa a palavra tomar conta daquilo, você tira seu pensamento, seu razoamento, tira os sentidos do corpo, os sentidos do espírito, porque engana. Porque muitas vezes nós queremos ver, queremos apalpar, queremos sentir, queremos cheirar. E o profeta diz que os sentidos do corpo e do espírito nos enganam. Mas quando nós aplicamos o sentido da alma, que é a fé, tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Você só fala assim, às vezes você vai apalpar, você está vendo um câncer, você está sentindo a dor. Mas o profeta diz que o sexto sentido, a fé tem que dominar o sentido do corpo. E quando você deixa a fé dominar o sentido do corpo, o Deus que é rico em misericórdia, Ele tem a solução para nós. Tem a solução. Por que às vezes nós sofremos tanto? Por que nós padecemos tanto? Ficamos tão tristes, às vezes desanimados. É uma luta aqui, uma luta lá, e a gente vai ficando aquele. Mas Senhor, falaram para mim que eu ia me tornar crente para não ter luta. Falaram que eu ia me tornar crente para não ter batalha, que tudo estava vencido, o Senhor já venceu tudo para mim. Mas esse Deus que é rico em misericórdia, se você tirar o olho, os sentidos do corpo, daquele problema, daquela luta, daquela doença, daquele desentendimento, e você olhar para o Senhor Jesus, com fé, o sexto sentido vai dominar os sentidos do corpo e do espírito. E você vai passar por aquele problema, por aquela luta, sem sentir nada. Ah, mas o irmão lá morreu, foi vitória. Pois ele foi para um lugar que não existe mais morte. Engraçado que nós somos o único povo que não sabe o que é derrota. O único povo que não sabe o que é derrota. Pois o Deus que é rico em misericórdia providenciou uma outra morada para nós. Esse Deus é maravilhoso. O profeta diz assim, que às vezes a gente começa a pensar nas promessas, você sairá na rua igual um louco, gritando, o Senhor Jesus deu a mim tudo o que eu precisava. Aí um carnal olha para você, mas você não tem nem o que comer. Mas Ele sacia a minha sede, Ele sacia a minha fome. Mas você tem problema, mas Ele sacia tudo o que eu preciso. E o que eu preciso está além deste mundo. Este é o Deus rico em misericórdia. Saia feliz, saia contente. Saia glorificando esse Deus que é rico em misericórdia, pois Ele sempre vai ter uma escapatória para você. Vai ter uma escapatória.
Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego lá na fornalha, olharam lá para eles, vão morrer tudo queimado. Quem morreu foi o soldado. O profeta diz que o fogo só serviu para queimar as ataduras denominacionais. Só para isso que serve. Oh, se nós realmente soubermos quem é esse Deus, que é rico em misericórdia, confiar nele. Deus prometeu. Quando Deus promete, é selado lá. Não pode ser rompido. Não pode ser rompido. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Está selado. E esse selo ninguém pode quebrar. Então simplesmente descansa. Descanse, pois Deus, Ele mesmo, se encarrega de suprir as nossas necessidades. Só descansar nele. Descansa em Deus. Descansa. Descansa. Quem está descansando, fecha os olhos, relaxa. Relaxa, dorme. Um verdadeiro sono, mesmo com os olhos abertos. Porque esse Deus que é rico em misericórdia, providenciou um escape para mim e para você.